E aí, questão número 12? Não vamos começar. Aliás, não vamos conversar. Já vamos começar. Acompanha a questão número 12, pessoal. Com 50 trabalhadores com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia, uma obra ficaria pronta em 24 dias. Com 40 trabalhadores trabalhando 9 horas por dia, com uma produtividade 20% menor que os primeiros, então, em quantos dias a mesma obra ficaria pronta? Se você fosse classificar essa questão, você ia classificar como uma questão de regra de 3. Exatamente, pessoal. Regra de 3. Agora é hora de pensar um pouquinho e montar. Vamos lá. Regra de 3 simples ou composta? Composta. Vamos analisar todas as grandezas. Lá vai. Deixa eu ver com vocês. Começar a ler e montar. Deixa eu ver aqui. Com 50 trabalhadores, então, primeira grandeza, trabalhadores. Vou colocar aqui, trabalhadores. Com a mesma produtividade, horas por dia, HD, horas por dia. Eu vou colocar maiúsculo porque é o costume, tá, pessoal? Mas você deve colocar minúsculo, HD, para ter um rigor matemático maior. Em 24 dias, então, dias, 24. Pronto. Acabou. Agora é hora de jogar os elementos da primeira situação. 50 trabalhadores, 8 horas por dia, em 24 dias. Lá vai. São 50 trabalhadores, 8 horas por dia, em 24 dias. Agora, na nova situação, 40 trabalhadores, 10 horas por dia, com uma produtividade 20% menor, em quantos dias? É isso mesmo, pessoal. Nós teremos que trabalhar com mais uma grandeza. Qual? A produtividade, que no primeiro momento não apareceu, mas ele acabou propondo na segunda situação. Então, produtividade também vai entrar como grandeza, certo? E claro que a situação original, eu vou considerar a produtividade o quê? 100%. E a outra eu monto partindo de 100%. Quer ver? Vamos abastecer a estrutura agora no segundo momento. Ó, com 40 trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia, em quantos dias eu consigo realizar a obra, sabendo que a produtividade é 20% menor. Então, esse grupo, ó, fica com 80%. E não 20%, pelo amor de Deus. 20% menor, quer dizer, não é 20% da que tinha anteriormente. Não. Você tem uma redução de 20%. Então, você trabalha com 80% da produtividade, tá certo? Então, 50, 8, 24 dias, considerando a situação original, produtividade 100%. A segunda, 40 trabalhadores, 10 horas por dia. Quantos dias ele quer saber? 20% menor, a produtividade é 20% menor que os primeiros. Então, 100% o primeiro grupo, 80% o segundo. Beleza, show de bola. Agora é hora de relacionar as grandezas. Pega a grandeza, dias, onde tem a variável, e coloca uma seta. Essa seta você já sabe. Eu estou montando, apontando para baixo, mas você pode colocar, inclusive, apontando para cima. Tanto faz. O que eu preciso? Da seta para usar como um guia. Veja só. Essa seta está apontando para baixo. Vamos agora descobrir se a relação entre trabalhadores e dias segue uma distribuição direta ou inversa. Se for direta, a seta no mesmo sentido. Se for inversa, sentidos opostos, tá bom? Uma seta contrária da outra. Vamos. 50 trabalhadores vão conseguir realizar o trabalho em 24 dias. Se você diminuir o número de trabalhadores, o que é que se espera com relação aos dias? Aumentar.
Não é assim? Então, 50 trabalhadores, 24 dias. Se você reduz 10 trabalhadores, a previsão é que você precisa de mais dias. Então, o número de dias aumenta, então o número de trabalhadores diminui. As grandezas são inversamente proporcionais. Um vai aumentar enquanto o outro diminuiu. Então, olha só, uma seta para baixo e outra para cima. Se a primeira fosse para cima, a segunda para baixo. Beleza. Continua agora. Aqui, horas por dia e dias. Vamos que vamos. 8 horas por dia, 24 dias. 10 horas por dia, de dias. O que vai acontecer? Vamos ver. Ó. Deixa eu falar para vocês aqui. Pessoal, se o meu grupo trabalha 8 horas por dia e vão precisar de 24 dias, se esse mesmo grupo começar a trabalhar 2 horas a mais por dia, o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir, porque como eles estão trabalhando 2 horas a mais, o número de dias diminui. Então, observe que o número de dias vai diminuir, enquanto que o número de horas aumentou. Então, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? O número de dias diminui, enquanto que a carga horária diária aumentou. Se de um lado diminui, do outro lado aumenta, grandeza inversamente. Seta para baixo, aqui a seta para cima. Pronto. Só para ficar mais bonito aqui. Agora, vamos comparar dias e produtividade. Se o meu grupo trabalha com 100% com relação à produtividade e vão precisar de 24 dias, se esse grupo tiver, por exemplo, mais cansado, então agora eles só estão trabalhando com relação a 80% da produtividade. O que é que se espera no número de dias? Que aumente. Então, diminuir a produtividade quer dizer aumentar o número de dias para conseguir realizar a mesma obra. Então, você tem o número de dias aumentando, enquanto que a produtividade fez foi diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Seta para baixo, essa seta aponta para cima. Logo, é hora de montar a equação e começar a simplificar. Vamos lá. 24 sobre D é igual. Observe que eu coloco de um lado da igualdade a grandeza que eu usei como referência. No caso, aqui tem a variável. Tá aqui, ó. Vou até grifar para você saber que eu usei como referência dias. Por isso que dias fica só aqui, ó. E no segundo membro eu coloco todas as outras grandezas, multiplicando no mesmo sentido. Vamos lá. Seta para baixo, seta para baixo. Então, 40 dividido por 50. Vezes, aqui, 10 sobre 8. Também precisa inverter, ó. Vezes, e aqui também inverter. 80 sobre 100. Claro que nós vamos começar agora a limpeza, né? Repetindo, 24 sobre D, seta apontando para baixo, invertir, invertir, invertir. Simplifica, simplifica. Lá vai. 0 com 0, 10 com 10, 8 com 8. 0 com 0. Pronto. Estamos indo bem. Eu sei que dá para simplificar um pouco mais, mas que tal escrever para conseguir visualizar melhor? Vamos lá. 24 sobre D igual a 4 sobre 5. Beleza? Simplificando. Dividindo, dividindo. Dá 1 e aqui 6. Conclusão. Estamos falando de 30 dias. 30 dias. Tá aqui. 24 com 4. 6 vezes 5, 30. D igual a 30. Então, C de casa. Acabou. Perfeito, 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 perfeito. Muito bom. Resposta C de casa. Como eu te falei, uma regra 3 que você composta, claro,
que você tinha que organizar a relação entre as grandezas com calma e chegava ao resultado. Vamos para a próxima, não podemos perder tempo. Isso aqui é mais um modo de revisão. Questão de número 13. Olha aí, mais uma questãozinha de regra das torneiras. Lembra? Acho que eu já fiz, né, nesse módulo. Tá aqui, ó. Já fiz uma questão. Olha aí, rapaz. Ó. Receita Federal, analista, ESAF 2012. Mais uma questão de regra das torneiras do último concurso que nós tivemos da Receita Federal, só que agora prova de analista. Para você ver como a ESAF gosta dessa parte. Essa daqui, uma questãozinha mais antiga, mas não menos importante. Vamos lá. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque encherá? Rapidinho, mas é rápido mesmo, pessoal. A questãozinha dessa daqui está dada. Ó, dados da questão, dados. A primeira torneira precisa de quanto tempo? 24 horas. A segunda torneira, 48 horas. Confere? Pessoal, vamos imaginar que você, por conta do tempo, tem essa mania besta de deixar a prova de raciocínio lógico para o final, aí não teve tempo de brigar com a questão 13. Poxa, eu lembro de regra das torneiras, mas eu não lembrei da fórmula. Vou ter que chutar. Vou falar o seguinte, vamos pelo menos chutar de forma consciente, aumentando a possibilidade de acertar essa questão no chute. Por quê? Galera, se a primeira torneira só, sem a ajuda da outra, 24 horas, com toda certeza, as 2 juntas, o tempo vai ser o quê? Menor do que 24 horas. Afinal, a outra vem para ajudar. Então, você já não vai marcar o item B com 30 horas, pelo amor de Deus, e nem 24. Porque tem a ajuda da segunda. Então, não pode ser mais 24, tem que ser um número menor que 24. Então, 2 opções eu já elimino. Logo, montando. Como é que funciona a regra das torneiras? 1 está para o tempo total, assim como 1 está para o tempo do primeiro, mais 1 está para o tempo da segunda, né? Primeira e segunda torneira. Pronto. O que é que eu estou lendo aqui? A fração da produção total é, na realidade, igual à fração do que a primeira produziu, mais a fração do que a segunda produziu. Então, ficamos com 1 sobre T igual a 1 sobre 24 mais 1 sobre 48. Como 48 é múltiplo de 24, você não precisa nem perder tempo calculando o MMC. Então, você tem 1 sobre T igual a 48, está aqui embaixo, ó, 48, dividido por 24, dá 2, mais 48 dividido por 48, dá 1. Inverteu de um lado, T, inverteu do outro, ó. O mesmo que multiplicar em cruz, 48 dividido por 3, só fiz inverter, ó. Tirando o MMC, 48, já que é múltiplo de 24, aí eu dividi por 24, dá 2, dá 1. Inverti, sobe o T, sobe o 48, desce o 3. Então, nós estamos falando de 16 horas quando as 2 estiverem produzindo ao mesmo tempo. Pronto. E a resposta, o item é: eu preciso de 16 horas. A questão 13, apenas 2 torneiras. Então, só fiz somar. Na questão de número 7, que foi da prova da receita,
que foi que nós encontramos? Nós encontramos simplesmente esse cenário com essa estrutura subtraindo, porque uma terceira torneira estava o quê? Esvaziando o tanque. Então, a primeira com a segunda somei e aí a última subtraí. Beleza? Só por isso. Já no caso dessa nova questão, as duas já estavam se ajudando, então não precisei me preocupar. Muito bom. Beleza. Vamos agora para a questão de número... Cadê? 14 já? Pronto. Deixa eu montar com vocês. A 11, cadê? Daqui. A 12. E agora foi a 13. E agora a 14. Beleza. A 14, pessoal, vai ser uma questão de sistemas de inequação. Lá no módulo de função do segundo grau, certo? Nós fizemos tanto a parte de função, gráficos, como também equações do segundo grau e também inequações do segundo grau. Vamos trabalhar novamente com esse cenário aqui, certo? Veja só a 14, pessoal. É uma questão muito massa, muito legal. Difícil, de fato, mas realmente para elevar o nível. Vamos. Considere as inequações dadas por f, x ao quadrado menos 2x mais 1, menor ou igual a zero, e g de x, menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2 maior ou igual a zero. Sabendo-se que A é o conjunto de solução de f e B o conjunto de solução de g, então o conjunto y, que é a interseção entre os dois, é igual a... Trabalhar. Vamos começar com essa mocinha aqui, ó. Ok? Vou até pegar logo e copiar logo aqui 2 slides que eu vou precisar. Pronto. Vamos, no primeiro momento, trabalhar com f de x, que tem que ser menor ou igual a zero. Então, você bota aqui, ó. F de x menor ou igual a zero. Muito bom. Claro que eu já vou resolver e vou aproveitar para resolver fazendo uma revisão com vocês, tá certo? Vou logo fazer tudo, não simplesmente jogar a resolução. Vamos lá. Quem é o f de x? X ao quadrado menos 2x mais 1. Então eu coloco, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser menor ou igual a zero. Muito bem. Conferindo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso. Menor ou igual a zero. Perfeito. Hora de começar o delta. Então, quem é o A? 1. O B, menos 2. E o C, 1 novamente. Certo? Lembrando que mesmo para resolver uma inequação, eu preciso montar primeiro as raízes, tá certo? Então, vamos encontrar as raízes aqui, pessoal, ó. Depois de encontrar as raízes, você vai para o estudo para fazer a análise com relação ao sinal final da equação, da inequação. Mas o primeiro momento vão ser as raízes. São as raízes. Vamos lá. Delta b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, o delta 4 menos 4, delta 0. Pronto. O que significa dizer que eu tenho duas raízes iguais, ou uma raiz de multiplicidade 2, ok? As raízes são iguais.
Mas eu preciso ainda continuar. Vamos lá? Encontrando agora o x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O x é igual. Menos com menos vai ficar aqui, ó, 2 mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1, 2. O que me dá o direito de concluir, nesse caso, que o x é igual a 1. Pronto. X igual a 1. Logo, vamos fazer agora o estudo do sinal. Lá vai. Chegamos no x igual a 1, que é justamente a nossa raiz. O que é que você pode, então, concluir? Se você observar, deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu... Tá aqui. Esse rapaz é o eixo x, certo? Observe que x igual a 1, eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, x igual a 1, que foi a raiz que eu encontrei, apenas ela. Um ponto importante, pessoal, o 1, a única raiz que eu encontrei, está fechada por quê? Porque tem igualdade. O fato de ter essa igualdade aqui, ó, a bolinha ela é fechada. O que significa dizer que o 1 faz parte do conjunto de solução. Se você lembrar, preste atenção, olha agora a revisão. Com o A positivo, significa dizer que eu tenho o quê? A concavidade voltada para cima, beleza? Confere? Concavidade voltada para cima, certo? O que significa dizer que a parábola vem, passa aqui no 1, ó, e continua. Pronto. Aqui. Exatamente assim. Nesse momento, o que é que você entende? Que o conjunto de solução, nesse caso, o que é que ele quer? Que essa mocinha aqui, que é essa estrutura, seja um número menor ou igual a 0. Menor, pessoal, menor do que 0 é impossível. Sinceramente, é impossível. Por que é impossível? Porque observe que a parábola, ó, sempre está o quê? Para cima, por causa do 1. E como eu só tenho uma raiz, ela não desce, ela passa no 1 e continua. Beleza? Daí, o nosso conjunto, nesse caso, conjunto de solução, que ele define como A. Daí, o A vai ser igual a 1. Apenas, Thiago? Sim, pessoal. Volta para cá para conversar um pouquinho comigo. Volta. Como eu te falei, se você vem acompanhando o curso completo, pessoal, desde o início, lá no comecinho, mais ou menos 30% do curso, você viu o modo de função do primeiro grau e função do segundo grau. Quando eu chego na função do segundo grau, eu trabalho a parte de equações e inequações. Nesse caso, eu tenho uma questão de inequações, tanto a primeira como a segunda, do segundo grau. F e G. O que é que eu faço? Acho as raízes. Nesse caso, apenas uma raiz. Então, é só verificar. Quer dizer, uma raiz quer dizer que a parábola toca apenas em um ponto no eixo x, porque só tem um número que zera. Quando o delta é positivo, são 2 pontos, que são 2 raízes. Quando o delta é negativo, nem toca. Não tem raiz real, certo? O primeiro, quando eu fiz, ó, o A, o B e o C, achei as raízes, na verdade só uma, x igual a 1, coloquei x igual a 1, e já que a concavidade é voltada para cima, você tem aqui, ó, para cima, tocando no 1, e o 1 conta porque tem a igualdade, ó. Então, serve.
O que ele quer? A estrutura menor ou igual a zero. Ora, menor do que zero é impossível, jamais pode dar negativo, pessoal. Por quê? Porque esse rapazinho aqui, ó, apontando para cima, certo? Não tem nenhum valor aqui embaixo. Tiago, quer dizer que toda vida que eu substituir um número no lugar do x nunca vai dar negativo? Nunca. Pode testar quantas vezes você quiser. Porém, se você usar o 1, que é raiz, vai dar zero. E o zero permite, ó, o zero serve. Por quê? Porque tem a igualdade. Então, eu posso usar o zero. Aliás, eu posso usar o 1 que vai dar zero. Então, o único número que vai satisfazer? Aquele que zera, já que não tem nenhum número que vai fazer com que essa função seja um número negativo, tá certo? Não tem. Beleza? Pronto. Eu fiz todo o cenário da primeira inequação. Vou dar uma pausa agora para retomar o próximo vídeo, mas você, antes de começar a assistir o próximo vídeo, tenta achar o conjunto de solução pelo mesmo raciocínio da função de número 2, a função g de x, tá bom? Tenta fazer e depois verifica. O que serve para a primeira também serve para a segunda e junta, beleza? Daqui a pouquinho nos encontramos. Vai lá, pessoal, tenta desenrolar. Um forte abraço, até mais.